Chegou o momento do debate de um tema central e cada vez mais relevante: a importância de conectarmos a cidade ao campo. Vamos receber o moderador do próximo painel, nesse segmento, o presidente do Conselho da ABMRA, Donário Lopes de Almeida. Juntam-se a ele os nossos convidados, o consultor C-Level e professor de Marketing e Comunicação da ESPM, Paulo Rovai. A professora da ESPM, líder do grupo de pesquisa Agri-Food and Franchising, sócia da Extracta Consultoria Estratégica e membro do conselho da ABMRA, Luciana Florencio de Almeida. E complementando essa bancada, a CEO e sócia da Liulara TBWA e presidente da ABAP, Márcia Esteves. Com a palavra, Donário Lopes de Almeida. Bom dia, bom dia. Espero que todos estejam nos ouvindo aí nos seus... Ricardo, todos aí estejam nos ouvindo. É uma grande honra e alegria estar aqui hoje nesse grande evento. Acho que aqui merece um agradecimento e parabéns para a Datagro e a todos os patrocinadores e apoiadores por esse grande evento gigante aqui, onde a gente vai poder estar falando um pouco mais sobre comunicação. Eu, em nome da ABMRA, nossa Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, estamos aqui, logicamente, para falar de comunicação no agro. E eu tenho hoje comigo 3 grandes experts nessa área, já foram apresentados, a gente vai voltar a falar com eles. Mas o grande desafio que nós temos hoje, né, e a palestra anterior aí, mediada pelo presidente Ricardo, foi muito interessante, né, porque mostra a importância das marcas, né, e como as marcas influenciam consumidores e todas as cadeias produtivas do agro onde a gente está inserido. Para nós que mexemos com comunicação, temos o grande desafio de levar essas experiências, essas marcas em contato com o consumidor. E pensando sempre nas cadeias produtivas, né? Como é que a gente lá no campo leva uma imagem positiva até a ponta. Para isso a gente vai falar com esses expertos, e eu já antecipando um pouco, né? O Paulo, que é o nosso grande mestre aqui, fala de pesquisa, e nós vamos entender um pouco mais sobre como é que são as percepções do setor no público urbano. A Luciana, que manja muito da parte do consumidor, vai nos trazer algumas teorias e práticas de como é que o consumidor reage a essas comunicações. E, logicamente, no final, vão ter exemplos práticos aqui com a Márcia, CEO da Liulara, que tem marcas importantes, né, Márcia? Que tem exemplos importantes de como fazer uma comunicação correta e levar essas mensagens lá para frente. Então, já não levando muito tempo aqui, já gostaria de passar a palavra para o Paulo, que vai nos apresentar a sua apresentação, e na sequência Luciana e Márcia, e a gente volta em seguida para ter um debate e conversar um pouco mais sobre esse tema. Paulo, está contigo a palavra. Tá ligado aqui, tá? Tá ligado. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, com a Luciana, a Márcia, o Donário. Nós vamos falar nesse painel sobre a importância de conectarmos a cidade ao campo. Eu preciso do trocador. O próximo curso que eu vou fazer é coordenação motora, tá, pessoal? Vamos ver se... Porque justamente nós vamos falar aqui um pouquinho da pesquisa que nós fizemos, que é percepções sobre o agro, o que pensa o brasileiro. E quando nós fizemos essa pesquisa, que ela começou basicamente a ser estruturada 3 anos atrás, foi justamente essa pergunta que nós nos fizemos. Por que entender a percepção do brasileiro sobre o agronegócio? E quando nós falamos de perceber o que se percebe sobre o agronegócio, nós estamos falando basicamente da população urbana, não pessoas que são produtoras, não pessoas que estão na atividade do agronegócio, né? E a gente começou se fazendo essa pergunta, por que isso seria importante? E basicamente, porque essa pessoa que está na cidade, que está nas áreas urbanas, ela representa papéis que são bastante importantes para o agronegócio. Por exemplo, ela é, antes de mais nada, o seu consumidor. Mesmo que ela não seja o consumidor direto da sua empresa,
ela certamente será um consumidor indireto. E ela pode boicotar a sua categoria de produto, ela pode deixar de consumir sua categoria de produto, pode haver mudanças importantes. Muito do que a Luciana vai falar está relacionado a tendências na mudança de consumo, coisas que você precisa entender, né? Também nessa relação de comunicação, a Márcia vai dar vários exemplos de como se comunicar, o agro se comunicar com a cidade se comunicar com o agro, porque muitas vezes o agro se comunica para a própria bolha. Outros papéis importantes, essa pessoa também é seu investidor, ele é seu colaborador, ela pode decidir não ir para o agronegócio. Se você pegar uma pessoa mais jovem, mais ligada à tecnologia, se ela decide não ir para o agronegócio, ir para outros segmentos em detrimento do agro, você pode ter em alguns momentos uma falta de mão de obra de pessoas especializadas que vão te ajudar a continuar crescendo. E por aí vai, seu fornecedor, eu conheço pessoas que não trabalham com determinados segmentos do agronegócio, pessoas muito competentes. Então a percepção do agro, se uma percepção positiva, né, estamos falando aqui de marcas fortes, que marcas fortes são preditoras de negócios fortes. Eu tenho um colega que ele fala marca é negócio. Então marca não é simplesmente o logo, a cor, um slogan, marca é negócio. Então é disso basicamente que nós estamos falando. Esse projeto Percepções sobre o Agro, então ele começou cerca de 3 anos atrás. Ele é uma iniciativa do movimento Todos a uma Só Voz, que é um movimento de valorização do agronegócio e que tem basicamente 40 entidades, 40 associações formalmente apoiando esse movimento, entre elas a BMRA, que é uma das líderes do projeto. E esse projeto de percepções do agro foi uma fase de diagnóstico, porque não existia nenhuma pesquisa até então tão completa sobre o setor, sobre o que pensa o brasileiro sobre o agro, e isso foi a base para a gente desenvolver o posicionamento da marca Agro do Brasil. Então, esse projeto, ele foi um projeto que começou basicamente em final de 2021, estruturado, e ele teve basicamente o ano de 2022 praticamente inteiro. Ele teve 5 fases, uma primeira fase com 3 etapas, que foi uma fase de levantamento de hipóteses. Então a gente fez entrevistas em profundidade com jornalistas do agronegócio e jornalistas que não eram do agronegócio. Fizemos entrevistas com pessoas que eram executivos da indústria relacionada ao agronegócio, e consumidores de várias faixas etárias. Vimos na literatura acadêmica, tanto do Brasil quanto do exterior, o que poderia influenciar essa percepção. Vamos dar alguns exemplos aqui. E também depois fizemos um webinar em que participaram várias dessas associações que apoiam o movimento, que basicamente nós mostramos as hipóteses que a gente levantou, que iam ser testadas depois nessa fase quantitativa, para eles verem se faltava alguma coisa, se a gente estava deixando alguma coisa para trás. A partir daí a gente foi para a fase quantitativa. Antes de fazer a fase quantitativa, um dos artigos científicos que a gente olhou, ele falava da distância física e social do agronegócio. Então, a distância física é quão longe você está de um centro de produção. E a distância social é se você tem parentes ou familiares que moram ou trabalham em regiões de agronegócio. Quanto mais perto do agronegócio, mais próximo você está da realidade. Quanto mais distante na cidade, nos centros urbanos, você acaba sendo impactado só pelo que sai no jornal, e normalmente o que sai na mídia tende a ser mais negativo, né? Então, na fase quantitativa, foram 4.215 entrevistas em todo o Brasil, seguindo a distribuição do IBGE para todas as categorias que a gente precisava, para que a gente realmente pudesse fazer todas as extrapolações. E uma delas, que foi uma das partes mais importantes, a gente fez a clusterização, quer dizer, a segmentação dessas pessoas em termos de atitude.
E basicamente, né, e aqui a gente faz uma observação, que a gente não está fazendo nenhum julgamento de valor sobre os segmentos, né, se a pessoa é desfavorável, não é um julgamento de valor, a gente só quer entender o porquê, né? E a gente basicamente descobriu nessa pesquisa 3 grandes segmentos. Um grupo favorável, que está bem mais próximo, tem mais envolvimento, é 43%. Um grupo que a gente chamou de distante desfavorável, que aí realmente é mais distante do agro, tenderia a boicotar o agronegócio, e um público neutro. A gente tem todas as informações que vieram de escalas e da pesquisa que a gente fez, escalas científicas para ver atitudes, né? E basicamente, eu sei que talvez seja pequeno para ver, mas basicamente a gente viu quais eram as grandes diferenças. E se vocês olharem na última linha, vocês vão ver que a última linha fala justamente dessa proximidade social com o agronegócio. E vocês vão ver que as pessoas que são favoráveis ao agronegócio, 84% delas têm pessoas que têm ou familiares ou amigos morando ou trabalhando em regiões de agronegócio. No outro extremo, os desfavoráveis, também olhando na última linha, 73% dessas pessoas não têm um familiar, não tem essa proximidade social. E no caso do neutro, está dividido, 54% tem, 46% não tem essa proximidade. O movimento Todos a uma Só Voz é um movimento de longo prazo. Então a gente não está falando de uma campanha de curto prazo, mas a gente precisaria escolher qual é o público prioritário de comunicação, né? Com que público a gente fala primeiro? E a gente fez várias discussões entre o próprio grupo de trabalho, os conselheiros do projeto, que são cerca de 100 conselheiros, fizeram uma pesquisa que 43 participaram, e basicamente, pesando vários prós e contras, nós escolhemos o grupo dos neutros, né? Que seriam mais receptivos, falar para quem já é convertido, quem já está na bolha, né? Pregar para os convertidos, ou ir primeiro para os desfavoráveis, poderia ser um confronto, um conflito, então começar primeiro pelos neutros. Aí nós fomos aprofundar o entendimento sobre os neutros no que estava na nossa pesquisa. E o que a gente viu, né, quem tem o perfil atitudinal de neutro, a grande maioria, 55%, não é só em áreas urbanas, vive nas capitais, e principalmente nas capitais do sul. 30% deles em São Paulo, né? São jovens, são solteiros, quer dizer, estão no começo basicamente da jornada de vida profissional, grande maioria de ensino médio, classes C, D e E, e como eu falei, 60% sul-sudeste, principalmente 30% aí está em São Paulo. Fizemos com essa comparação entre setores na pesquisa da percepções e com o público neutro. Quando você olha que setor você admira, o agro, para o conjunto de toda a amostra, 4.215 pessoas, o agro está em 4º lugar, muito próximo dos outros setores que são admirados. Mas quando a gente olha o neutro coloca o agro em penúltimo lugar, só não perde para a mineração. Então, basicamente, para o neutro, o setor do agronegócio é um setor muito distante da realidade dele. Eu preciso construir a relevância do setor para ele. Houve campanhas que foram muito importantes falando da importância do agronegócio. Mas o que a gente viu também é que as pessoas não queriam mais esse discurso de despejar os números, né? Então, muito do que nós fizemos no nosso projeto, quando a gente desenvolveu o posicionamento da marca Agro do Brasil, basicamente o que a gente faz é um convite. Essa é a campanha que vai ser veiculada pela BMRA. Descubra o agro, né? Experimente um mundo de oportunidades. É um convite, não é agressivo, não te força a tomar uma posição e mostra que você descubra por si só o que o agro é. E aqui o GAF tem essa mesma proposta, duas ideias que vão em paralelo, né? O agro não é apenas um setor economicamente muito importante e oportunidades para você.
O agro é cultura, o agro é culinária, o agro é turismo, o agro é música, e é justamente isso que a gente vem falando nesse projeto, nessa construção do posicionamento da marca agro do Brasil. Então, por isso que a gente fala a importância do agronegócio, fazer essa ponte com a cidade, é isso que a BMRA pretende fazer com essa campanha Descubra o Agro, é a relevância de todos esses públicos. Então, obrigado, agradeço a atenção de vocês e vou passar aqui novamente para o Donário. Muito bom, Paulo. Interessante a gente ouvir, né? 3 insights aqui. O primeiro é de que a percepção não é tão negativa. Às vezes a gente fica numa bolha pensando que só falam mal da gente, mas eu acho que a pesquisa demonstra esse movimento. Segundo ponto importante, eu acho que é de falar dos neutros, né? Eu acho que aqui tem uma oportunidade da gente trabalhar esses neutros em busca de uma conexão maior e poder levar adiante. E o terceiro ponto, legal de vocês estarem aí novamente falando, né, de uma ideia de campanha para a gente poder aproximar cada vez mais o campo e a cidade e mostrar realmente, né, com histórias reais, verdadeiras, da forma como o nosso alimento é produzido, da forma como os sistemas agroindustriais trabalham para a gente poder ter mais alimento, paz social e segurança alimentar. Muito obrigado, Paulo. Passo então a palavra agora para a Luciana, que vai nos dar um pouco mais nessa perspectiva aí pelo lado do consumidor. Acho que enriquece bastante a gente ir adiante além da pesquisa. Vamos lá, Luciana. Alô, alô. Bom dia a todos. Então é um prazer. Obrigada. Um prazer enorme estar aqui, agradecer sem dúvida a Data Agro aí, a presença do Donário, Paulo, né, e Márcia, é uma delícia estar aqui hoje nessa manhã. E o que a gente vai falar um pouquinho é sobre o consumidor, que somos nós, né? Então nós aí que todos os dias fazemos escolhas alimentares, né? Então a gente lá na universidade tem justamente se dedicado, se debruçado a estudar esse comportamento, né? E tem um tema que eu queria trazer aqui para vocês e que se conecta bastante com o que a gente está trazendo nesse painel, que é um termo, né? Esse termo se chama Farm to Fork. Então, da onde veio esse termo, né? Que traduzindo seria da fazenda ao garfo, né? Ou da fazenda à mesa, né? Então, da onde vem esse termo que tem sido muito usado, inclusive, por empresas? Muitas vezes, se a gente vai olhar uma embalagem, ele fala, né? Direto da natureza, direto do campo, né? Então, é um termo relativamente novo, ele aparece aí em 2021, mas olha que interessante, como uma estratégia, né? Então, é uma estratégia que foi cunhada aí dentro de um cenário, né, dentro de um panorama que é o Acordo Verde da União Europeia, né? E essa estratégia é justamente para quê? Para você trazer todos esses atores das cadeias agroalimentares com um único objetivo, fazer uma transição para sistemas agroalimentares mais resilientes e mais sustentáveis. Isso quer dizer o quê? Né? Que esse campo, ele precisa, sem dúvida, estar adotando uma série de práticas sustentáveis, resilientes a tantas crises climáticas que a gente vem vivendo, como, por exemplo, do Rio Grande do Sul, mas principalmente que isso seja um fluxo para dar a este consumidor final a ideia de um alimento seguro, e mais importante, né, a ideia de você ter acesso a esse alimento para todas as camadas sociais, né? Então esse tá exatamente no bojo. Então a gente vê aí diversos governos se debruçando sobre isso, né? A gente vê aí, por exemplo, o nosso país se dedicando à adoção de sistemas agroflorestais, né? Então essa combinação justamente para trazer esse alimento mais seguro a partir de práticas mais sustentáveis. O que isso tem a ver com o consumidor? Pois é, então a gente aí, né, até pedi para o ChatGPT colocar aqui para mim, então veja que é um desenho mesmo de uma cadeia que vai desde lá da fazenda e vai passando da fazenda para aquele que é o que vai fazer a industrialização, o beneficiamento desse alimento, da batata, né, da mandioquinha, que isso tudo vai virar um produto final, ele vai para uma cadeia de distribuição, que é o supermercado, entra aí até o nosso restaurante, bares, padarias, até chegar lá no consumidor. Então, toda essa cadeia, hoje, ela está
no olhar do consumidor. Ele quer saber mais sobre essa cadeia, ele quer entender de onde vem todo esse trajeto, por onde passou esse alimento que eu estou comendo. E isso a gente vê, pessoal, muito hoje na mídia, né? Então, quando a gente abre lá os jornais, as revistas e até o nosso Netflix, o streaming, né? A gente tem um popurrí aí de ofertas para quem quer saber mais sobre a alimentação, sobre os alimentos, e tem para todos os gostos, né? Então, é interessante como o consumidor final, nós estamos buscando mais informação. E nessas questões, a gente vê aí muitas tendências sendo estudadas e sendo consideradas pelas indústrias de alimento. Então, aqui reuni para vocês o que eu diria que são as 3 grandes mega tendências, principalmente para esse consumidor brasileiro. Então, a primeira mega tendência é um consumidor buscando o quê? Saudabilidade. Então, não importa a camada social, todo mundo querendo comer um alimento mais saudável. Mas, ao mesmo tempo, ele buscando o quê? Conveniência, né? Não dá todo dia para você ir lá e fazer o seu almoço, o seu jantar, tudo super natural, porque isso é a grande associação que as pessoas fazem de um alimento que você mesmo prepara ou de um alimento puro, natural, né? Uma maçã, uma banana, algo que não foi industrializado. E, por fim, essa questão da sustentabilidade, um pouco mais recente nas tendências, e aparecendo principalmente para esse público jovem que a gente falou aqui e mencionou. Então, esse público jovem começa a ter um olhar sobre pegada de carbono, né? Sobre se as galinhas são soltas ou não, né? Então, tudo isso começa a entrar na antena aí desse consumidor. E falando de Brasil, tem um aspecto muito importante, porque nem tudo isso chega da mesma forma para todas as camadas sociais. Há uma diferença nisso, né? Então, muitas vezes, você vai ter saudabilidade associado à conveniência e tem um custo associado a isso. Será que todos os brasileiros conseguem ter acesso? A gente sabe que não. Então, esse é um ponto importante também, que está sendo bastante considerado pelas indústrias, e é logicamente a informação, que é disso que a gente está falando aqui, né? Então, quanto que esse consumidor está buscando informação. Eu trouxe um caso que é interessante a gente olhar, que é o caso do pistache. Eu não sei se todo mundo aí tem comido alguma coisa, um sorvete, né? Uma sobremesa do pistache. E foi bem curioso a gente ver essas tendências, a gente explicar esse comportamento. Por que o pistache virou um fenômeno no Brasil, né? Por que as pessoas estão interessadas no pistache, que não é algo nosso, né? Não é produzido no Brasil. Então, olha para vocês verem que interessante, né? Nos últimos 2 anos, se a gente olha aí a importação de pistache, nos últimos 2 anos, você sai de um patamar de 2 para 8,8, né, milhões de reais na importação desse produto, dólares. Então, poxa vida, né? Mercado aí bastante aquecido com demanda para o pistache no Brasil. Como é que explica isso? Então, há várias explicações, mas a gente começa a olhar a importância das marcas. Olha aí o papel da Starbucks. Então, a Starbucks trouxe lá no início de 2020, trouxe uma campanha sobre as bebidas que continham o pistache, né? Então, esse consumidor antenado falou, opa, vou experimentar isso daí, né? Starbucks realmente ela é uma promotora de tendências, né? Então, seguido aí a Starbucks, a gente vê já uma sorveteria bem brasileira trazendo o Festival do Pistáquio, né? Então, mais um reforço positivo. E a história continua. É interessante que essa menina nas redes sociais, ela faz uma lista do que é os grandes trends das redes sociais. Ela fala, olha, pessoal, 2011 foi lá o Temac, 2022 foi o beach tênis, é até engraçado e divertido ela falar. E ela fala, 2023, sem dúvida, foi o pistache. Será que 24 continua? E olha só, pessoal, não tem nem 2 meses, o BK, né, o Burger King, lançou aí as suas sobremesas para os loucos por pistache. Então, provavelmente, isso vai ser incorporado à nossa dieta, né, digamos assim. E é interessante, porque não é um produto brasileiro, mas o que as pessoas estão buscando? É interessante porque você pode pensar assim, mas tudo isso é a rede? É a marca? Não, o brasileiro também está buscando algo que
está relacionado com a sua saudabilidade. Então, o pistache caiu perfeitamente nisso. As pessoas começaram a ler, as nutricionistas começaram a falar, pode comer porque é bom, tem um montão de coisa boa dentro do pistache, é uma oleaginosa, você ajuda a nossa saúde cardiovascular. Olha, gente, quanta coisa boa, né? Até na saúde ocular. Então, não é só estar na rede, né? É você também ter um produto com o qual as pessoas se identificam, porque, de novo, essa mega tendência aí da saudabilidade. Mas para vocês verem, né, o próprio pistache, ele não é do Brasil, ele vem totalmente importado de fora, e essas pessoas, em algum momento, talvez possam se perguntar, mas vem cá, esse produto, a sua produção, aonde é feita, é sustentável? Né? O pagamento aos produtores é justo? Que são perguntas que já são feitas para várias cadeias, como a do café, como a da carne, e assim por diante. Então, a gente começa a ver que, para além da questão, né, de é saudável, vamos pensar na origem disso. Então, tá aí para a gente prestar atenção bastante, né, nessa questão do consumidor, o quanto ele é importante para toda a cadeia. Hoje, para vocês terem uma ideia, esse movimento fez com que o estado do Ceará pedisse à Embrapa, encomendasse um projeto para ter pistache lá nas suas lavouras, né? Então falou, opa, se isso daí foi incorporado, por que não eu trazer isso para o meu estado? Então veja o quanto o consumidor, a decisão dele no ponto de venda vai influenciar toda uma cadeia agroalimentar. O que mais que a gente pode esperar de tendências, pensando justamente nessa conexão, né, do campo à cidade? As pessoas olhando os rótulos, então as empresas buscando ser mais transparentes. Aqui vocês devem ter acompanhado o que aconteceu, né, com o Burger King na questão do King Costela. Então você tem que prometer, mas você tem que cumprir, né? Então isso de novo está na rede aí, o pessoal está comentando. De novo a questão dos processados, né? Então o que eu como? Então essa decisão de consumo está no radar desse consumidor, e como o Paulo falou, o agro é muito mais do que só o alimento, embora esse seja a palavra principal, né, na nossa pesquisa que ficou associado. O agro é muito mais, ele tem turismo rural, e isso sim tem sido uma grande tendência. As pessoas olhando para esse turismo para quê? Para buscar o café regional, o queijo da canastra e assim por diante, né? Então, eu queria agradecer, né, pelo painel, e vamos discutir. E vamos em frente, mas muito obrigado, Luciana. Interessante aqui, de novo, 3 pontos que eu acho que merecem reflexão, né? Ela falou da saudabilidade, da conveniência e da sustentabilidade. Esses 3 temas, nessas tendências que a gente vai estar vendo para o futuro, são completamente, plenamente atendidos pelo agro brasileiro, ou seja, a gente tem condição de produzir alimentos saudáveis, né? Convenientes, porque a gente é a fazenda do mundo, a gente tem produção em todas as regiões, então é muito conveniente, fácil de acessar, e a sustentabilidade, porque afinal de contas o Brasil produz de forma sustentável. Temos exemplos claros sobre isso, então eu acho que o grande desafio é como é que a gente comunica isso. E para comunicar, nada melhor do que chamar a Márcia aqui, que é uma especialista em comunicação e tem cases interessantes, né, da agência dela, que mostra exatamente como fazer essa conexão aí da conveniência, da qualidade dos alimentos e da sustentabilidade para falar com o consumidor. Acho que o slide está sendo trocado ali. Estamos com um probleminha, pessoal, mas a gente continua aqui. Só um segundo que estão encontrando minha apresentação. Só. Foi perdida nesse estádio, mas é tão grande, vai ser difícil da gente encontrar. Não. Aproveitando aqui, pessoal, a gente está super animado aqui com esse dia. Bom, a gente vai em seguida, eles estão realmente, o estádio é muito grande, a apresentação está perdida em algum lugar aqui, a gente vai achar. Mas eu acho que aqui a Márcia em seguida vai estar falando com a gente. Eu queria aproveitar a Luciana aqui que falou sobre exatamente eu acho que essa tendências, né, falar de qualidade de alimentos, né, a conveniência e a sustentabilidade como tendências, eu acho que o Brasil tem plena condição da gente atender isso. Quando você conversa e traz esses dados, né, e aí o pistacho pode ser um exemplo de como conectar de forma diferente esses consumidores. Como é que você vê, Luciana, isso estendendo um pouco mais? Como é que a gente pode comunicar melhor essas 3 tendências aí? Excelente pergunta. Eu acho que a gente
tem um desafio que é entender um pouco de... O Brasil é muito grande, né, dona Ari? Então, assim, você vai ter grupos com necessidades diferentes, né? Então, ontem mesmo eu estava com uma executiva da Danone dizendo que tanto Danone quanto Nestlé já fez essa divulgação, fazendo uma linha de produtos para quem está consumindo Ozempic, né? Então vejam como que a indústria hoje vai se posicionando. Ela vai se posicionando para trazer soluções para esses clientes, para esses consumidores, né? Então um consumidor de Ozempic, ele tem necessidades devido a uma série de questões aí relacionadas à medicação, mas voltando para o ponto da saudabilidade, a gente, quando teve, por exemplo, agora em 2024, que efetivamente está todo mundo olhando os rótulos e vendo as sinalizações, né, do mais sódio, mais... A gente fez um estudo e a gente tinha um pouco de... tinha uma hipótese inicial de que as pessoas que gostam mais de produtos fast food não iam se importar tanto quando vissem a presença do selo, né? O nosso estudo provou o contrário. Então, o selo realmente, né, aquela sinalização do mais açúcar, né, o açúcar adicionado, ele impacta mesmo a pessoa que está lá em busca do sabor, né? Então, e isso fez com que todas as organizações, as indústrias, pensassem, puxa, acho que eu tenho que rever aqui os meus ingredientes, porque isso está chamando atenção. Então, mesmo aquele que comparia para o sabor, ele fala, não, se eu tiver que escolher, eu prefiro aquele que não tem a sinalização, né? Então, sem dúvida, isso vai dando um movimento aí para a indústria, para mais produtos saudáveis e convenientes. Estendendo um pouco até ainda, antes de chegar na Márcia ali, quando você fala dessa informação, dessa busca de informação, isso é uma tendência, né? Eu acho do consumidor hoje cada vez querer saber mais, né? Tem nas suas pesquisas e sua visão aí com os consumidores, tem essa demanda por saber qual é a fazenda, ou que tipo de produtor, qual é a região? Você pode explorar um pouco esse lado? Sim, tem várias pesquisas que, inclusive a gente faz pesquisa simulando o ponto de venda e a gente já começa a observar o consumidor parando na gôndola e olhando o rótulo, virando. A primeira coisa que ele faz é virar, então isso também é uma informação para quem é da área da indústria, né? Então ele já vira o rótulo para buscar informação da onde é aquele produto, né? Então, sim, isso perpassa todas as classes sociais. É claro que se você perguntar para o jovem, ele não está preocupado, ele não olha. Então, quanto mais você... Então, tem a ver com, sem dúvida, gênero, as mulheres olhando isso mais, buscando mais essa informação e as pessoas mais, eu diria assim, né, acima dos seus 30 anos, começam a buscar essa informação com realmente mais importância. O pessoal está perguntando, mas eu vou te botar já no fogo cruzado aqui, Márcia. A Márcia, né, algumas das contas dela são relacionadas ao agro, né, pessoal? Marcas conhecidas por todos vocês, Friboi, Seara, Camil na área de arroz. Eu te perguntaria, essa tendência de buscar informação, isso reflete lá na hora que a agência, quem está fazendo a estratégia de marca, pensa nisso e o que vocês estão fazendo para poder levar mais esse tipo de informação? Eu sou do tempo que a carne era carne, não existia especificação. Né? Depois de toda aquela campanha fantástica da Friboi que vocês lideraram, né? Mudou muito. Como é que isso vem impactando nesse tipo de marca? Bom, primeiro, bom dia, né? Prazer estar aqui com vocês, bom dia a todas e todos. Eu ia até falar um pouco disso na minha apresentação, se ela aparecer. A verdade é que a gente, hoje, quando a gente olha para tudo que a gente aprendeu aqui e o que se reflete em comunicação, a gente tem um espaço muito grande para ser ocupado, que eu acho que é uma grande oportunidade para todo mundo que está aqui hoje. Porque a gente ainda não entendeu que a comunicação passa por conexão. Né? As pessoas precisam se conectar com o agro, que vai além do consumir alimento. Né? A gente rodou algumas pesquisas e roda sempre na agência para entender o que as pessoas estão procurando. Né? A gente parte por aí. Então, tem uma ferramenta, até tem um demozinho na minha apresentação, quando as 4 questões mais buscadas no Google e na internet em relação ao agro para que serve o agronegócio? O agronegócio é bom ou é ruim? E a gente chega na última, que é o agronegócio é ruim? Porque a percepção das pessoas está tão distante da realidade, porque a gente tem uma dificuldade enorme de comunicar que, de novo, isso é uma oportunidade. Então, o que a gente faz muito e recomenda muito é que a gente consiga
comunicar além do agro. As campanhas que a gente vê do agro são muito técnicas e muito direcionadas para quem trabalha com o agro ou para o agro. O grande ponto é que a gente está falando de um país de 220 milhões de pessoas e nem todas, como o Paulo mostrou, estão conectadas diretamente ao agro. Obviamente consomem, mas não estão conectadas. E eu acho que o olhar que a gente sempre tem que ter é como a gente faz para ser mais educativo, sair do técnico e explicar a grandeza, né, e o tamanho do trabalho que é feito e até a comida chegar na casa das pessoas. Então a gente tem, né, o exemplo da Friboi, carne era commodity até então e a gente trouxe a carne que tem nome, a gente está dizendo hoje da maior empresa de alimentos do mundo. A gente tem no caso de Camil a base do Brasil, a gente entende sim que arroz e feijão são a base do Brasil e dos brasileiros, então a gente posiciona dessa forma. E aí tem vários exemplos, a gente pode olhar para os exemplos das marcas que estão no agro, mas a gente também pode entrar para os exemplos das marcas que se comunicam com o agro, com as pessoas que aqui estão. Então quando o Banco do Brasil vai fazer uma campanha diretamente focada nas pessoas que aqui estão e que estão relacionadas ao agro, a gente muda a linguagem. A gente conversa de uma forma absolutamente clara e com a mesma linguagem. Então acho que tem uma oportunidade muito grande de entender como conectar, ser menos técnico e mais educativo. Pois é, vou seguir aqui enquanto a gente espera, né? Mas até aproveitando a tua experiência, quando eu sou produtor rural, né? E muitas vezes eu me sinto não representado lá na campanha. E acho que, e aí a minha pergunta é nesse sentido, né? Não faria sentido contar um pouco mais das histórias de como é que essa carne é produzida, histórias reais, autênticas, porque na verdade aquele produtor está lá produzindo de forma digna, correta, né? E muitas vezes é sobrepassado por mensagens negativas. Talvez as marcas, pensando pela perspectiva de marketing, as marcas poderiam contar um pouco mais dessas histórias, porque são histórias autênticas, verdadeiras, que podem tocar o coração e mente, né, desses consumidores lá na ponta. Tem um pouco desse viés também? Sem dúvida, eu acho que a gente tem que avaliar algumas coisas que talvez estejam distantes do mundo agro. O Brasil é um dos principais países que constroem marca no mundo inteiro, né? Nós somos a 9ª economia do mundo, mas o 3º país mais criativo do mundo. Existe uma potência na construção de marca e desenvolvimento de marcas longas e duradouras no nosso país. Então, quando a gente olha nesta perspectiva, eu acho que além de contar histórias, a gente viu aqui algumas tendências. Saudabilidade. A gente entende que este olhar de falar muito de saudabilidade, um papel de explicar toda essa trajetória, de explicar o benefício do agro para o Brasil, porque, de novo, a gente está falando de um crescimento econômico para o nosso país. Existe quase uma codependência da economia do nosso país com o agro, mas a gente não conta. Né? Então, quando a gente vai muito para o técnico, para o trator, para a vaquinha, para este lugar, a gente se distancia da cidade. Quando a gente diz, eu estou melhorando a vida de todos os brasileiros através desse setor, eu estou levando um alimento saudável para sua casa e conta de uma forma com que as pessoas conseguem se entender e se relacionar, de novo, as tendências são claras, a gente sabe o que o brasileiro busca e a gente sabe construir marca. Então, agora basta... eu acho que olhar para isso de uma forma diferente, né, e estourar um pouco a bolha do agro e comunicar para os brasileiros. Muito bem. Paulo, voltando para ti aqui, nessas pesquisas, quando a gente fala aí desses neutros, né, que tipo de mensagem na pesquisa você entende que tem que ser passado? Ou seja, contar essas histórias, o que está na visão, você na academia, de entender que tipo de mensagem tem que passar para esses neutros penderem para o lado do pró e não do contra? O que a gente viu na pesquisa, nas duas pesquisas, a percepções sobre o agro e o que a gente viu depois no projeto que foi a continuidade, que durou 7 meses de preparação do posicionamento da marca agro, é que essas pessoas neutras, elas basicamente não veem o agro no dia a dia delas. É como a Márcia falou, eu consumo o alimento, mas eu não percebo a importância do agronegócio. Então, o que acaba acontecendo? Se você lembrar o que a gente mostrou de admiração dos setores, o setor de alimentos é o segundo, para o neutro, é o segundo setor mais admirado. Logo depois do setor de saúde, e isso está muito relacionado com a resposta
que o setor deu para a crise. E aí o que acaba acontecendo é a origem de tudo isso, a origem dos alimentos e todo o resto, está em penúltimo lugar. Então esse é o esforço que a gente teve de aproximar e de contar essas histórias, né? Legal, muito bom. Bom, achamos a nossa apresentação. Márcia, está contigo a palavra. Vamos lá. A gente já falou um pouquinho, então vai ser bom que dá para eu passar um pouquinho mais rápido para a gente conversar mais. Então, gente, só falando, entrando um pouquinho na apresentação, um pouco do que a gente falou, acho que eu não preciso contar para vocês, nem para ninguém aqui, o tamanho do agro, mas eu posso contar para vocês que o tamanho do mercado de comunicação do nosso país. A gente está falando de um mercado de mais de 73 bi só no ano passado de investimento em mídia, que está entre os 5 maiores setores também da nossa economia e naturalmente ainda está muito incipiente no agro. Né? Quando a gente olha, a gente tem que ter muito orgulho do agro do nosso país e eu acho que a gente está com uma distância muito grande entre tudo que é feito versus o que a nossa população enxerga, porque, de novo, existe um desafio cada vez mais latente e eu acho que esse é o ponto de atenção aqui um pouco do nosso painel, que é como é que a gente conecta o campo com a cidade. Né? O nome do painel, mas eu acho que ele é muito feliz, porque de fato existem 2 mundos muito ainda distantes do que a gente consegue comunicar ao passo da oportunidade que a gente tem para isso. Quando a gente olha para essa palavra, conectar, e aí entrando de um jeito bem literal, no dicionário mesmo, a gente está literalmente dizendo ligar, unir, fazer com que as pessoas tenham um entendimento de um mundo para o outro. Né? Uma conexão só acontece se tiver um interesse mútuo entre as partes. Quando eu falo de forma técnica, se eu chegar aqui para vocês e começar a falar de forma técnica sobre o mercado de comunicação, naturalmente vocês não vão se conectar. Está muito distante da realidade de muitos de vocês. Da mesma forma que se a gente comunica de forma técnica o que o agro faz, as pessoas não se conectam, elas não conseguem entender. Então, o que a gente foi atrás para trazer um pouco para vocês aqui, um pouco de ferramenta mesmo, o que as pessoas sabem, né? Qual o interesse que as pessoas da cidade têm sobre o agro. E aí, basta olhar para o Google, basta clicar, olha já o que aparece. Né? A primeira coisa, o agro é bom ou ruim? E isso, quando a gente joga numa ferramenta, essa é uma ferramenta que todo mundo pode acessar, uma ferramenta aberta e gratuita, ela chama Answer the Public. Quando ela te mostra, né, as principais pesquisas e buscas que são feitas na internet referente a qualquer tema que você queira pesquisar. E olha que interessante, é um pouco do que eu estava falando um pouquinho antes, as 4 principais perguntas que os brasileiros fazem sobre o agro olha que simples, a primeira, o que o agronegócio faz? Olha como é simples de resolver. Como o agronegócio contribui para o crescimento da economia brasileira? Olha que maravilhoso poder responder isso, considerando a força desse setor para a economia brasileira. E aí vem na sequência, o agronegócio é bom ou ruim? E o agronegócio é ruim. Notem que a gente vai para um lugar um pouco mais negativo. E aí a gente sempre olha o que as pessoas estão perguntando e se a gente está respondendo. Né? Então, será que a gente está respondendo a essas perguntas quando a gente comunica as marcas ou os serviços que são prestados pelo agro? E aí, quando a gente olha, grande parte da comunicação tem uma distância muito grande da cidade. Né? Como eu faço para a planta absorver mais nutriente do solo? E aí tem diversos exemplos, piadas, né, de alguma forma, memes e piadas internas, agrônomo rodando roça nesse calorão. De alguma forma, comunica do agro para o agro, não estoura a bolha do agro. É legal? Funciona? Sim. Tem que ser feito? Sim. Mas tem que ter o olhar de construção de marca para fora do próprio agro. E aí, quando a gente olha para tudo isso, é um pouco do que a gente estava dizendo. O Brasil é um gigante de construção de marcas fortes. Né? A gente vê grandes marcas brasileiras invadindo o mundo e ganhando uma força cada vez maior. Valor de marca, valor naturalmente percebido pelos consumidores, e a gente cresce naturalmente essa roda de negócio. Mas olha só, quando a gente olha para uma gôndola, que marca que vocês estão vendo aqui? A provocação hoje, eu acho que assim, olha o tamanho da oportunidade que a gente tem aqui para construir marca. Olha o que tem de espaço para a gente colocar um pouquinho de marca no trabalho que é feito todos os dias
né, arduamente para levar, para alimentar os brasileiros. Então, quando a gente olha para isso, a gente entende que tem um potencial gigante de construção de marca, de demonstrar que o quanto esse mundo é próximo do campo e da cidade, mas a gente precisa explicar o como. Então, a gente acredita muito que é possível, né, construir marcas através de comunicação para aproximar o setor e a rotina das pessoas. E aí tem alguns exemplos bastante claros, né? Quando a gente, o mercado internacional estava, o consumo de café estava caindo, criaram um personagem para conquistar o coração dos norte-americanos. E essa marca explodiu, né? O consumo aumentou e hoje é uma marca forte em que as pessoas procuram e consomem. Dando exemplos do Brasil, a gente falou um pouco, né? A Camil se propõe a ser a base de todos os brasileiros, do desenvolvimento de todos os brasileiros. Então, ela vende mais do que arroz e feijão, ela vende a base para que as pessoas possam se desenvolver. Friboi, né? Saiu de um commodity para dizer carne tem nome, simples, direto, objetivo. Olha o tamanho da empresa hoje. E aí, quando a gente olha para os mercados de fora que se comunicam com o agro, a gente só traz esse exemplo não para dizer como as marcas estão comunicando, mas é o exemplo para demonstrar o quanto as pessoas também, as marcas que querem se comunicar com vocês, se adequam a essa linguagem. Então, o ideal é que o agro também se adeque à linguagem da cidade para estourar a bolha. E a gente pode dar vários exemplos sobre isso. E há outro ponto de atenção que a gente já falou um pouco aqui hoje também, é que além das marcas, a gente também precisa trazer a força para a construção de reputação setorial. Né? Quando a gente olha que agro e mineração estão ali entre os principais setores em que as pessoas estão distantes e não entendem o que fazem, e são setores importantíssimos para a nossa economia, a gente precisa também olhar para o setor. E aí tem vários exemplos. Né? Quando o consumo de leite caiu, notem que a campanha que foi feita para recuperar a imagem do setor não foi de vaquinha no campo. Né? Foram celebridades consumindo o produto. Isso fez com que o consumo voltasse. E que, de novo, a gente está falando de uma construção do setor. E quando a gente fala de setor, também já foi um pouco dito hoje, o agro é muito mais do que um setor no Brasil. É uma cultura. Os brasileiros amam. Sertanejo é o gênero mais ouvido do Brasil. Então, de novo, a gente olha para o agro e pensa só num pedacinho, mas a gente está dizendo de um setor que tem tanto espaço para comunicar, já é tão amado, mas as pessoas não necessariamente nem associam uma coisa a outra porque a gente não está comunicando. E o que a gente entende é que a gente precisa, né, assumir a frente. Tem tantos assuntos, a gente falou um pouco, então sustentabilidade, qualidade nutricional, outra tendência do que as pessoas estão procurando, combate ao desperdício, importância do setor na economia do país. E aqui são só alguns exemplos de diversos que a gente sai do técnico e vai para uma oportunidade clara e educativa. De novo, sai da defensiva, para de dizer sou bom ou sou ruim, sou vilão ou não sou, e mostra o valor do setor e das marcas que atuam. E eu acho que existe um gigante para despertar, chamado agro, no mercado de comunicação. Acho que ainda existe, como eu falei no começo, uma lacuna muito grande. E é importante que vocês saibam que existem mais de 4.000 agências no Brasil inteiro preparadas para olhar para as marcas, para olhar para o setor e trabalharem junto com vocês para que a gente possa fazer essa conexão acontecer de forma cada vez mais relevante. Então, muito obrigada. Pô, muito legal te ouvir, Márcia. Parabéns. Pessoal aí dando o seu feedback, mas é muito bom ouvir um publicitário, né? Uma publicitária famosa como você e reconhecida, porque assim a gente está vendo aqui você olhando todo esse cenário com metade do copo cheio, com uma oportunidade de encher esse copo. Eu acho que aqui, né, vários exemplos foram dados, né, de oportunidades que a gente vê e da oportunidade de usar a publicidade, né, usar essas agências todas, que você também é líder da Associação de Agências de Publicidade, né, de mostrar que tem potencial da gente fazer muita coisa legal. A gente está encerrando, né, porque o tempo passou, deu esse probleminha de achar a apresentação, mas eu gostaria de agradecer muito a vocês, Paulo, Luciana e Márcia. Acho que foi muito rico para todos nós. Eu aprendi muito, então muito obrigado, pessoal. E aproveitem o dia aqui, que parece que vai ser fantástico. Já estou sentindo cheiro de churrasco. Deve ser Friboi, Márcia. Então vamos lá e vamos curtir esse gafe e valorizar o agro. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Obrigada.